porque a direção a tomar se tomava uma direção diferenciada. Irmãos, nós estamos aqui como mocidade, e nós estamos aqui declarando que nós estamos em uma nova visão, que nós estamos em uma nova direção. Amados, muitas das vezes os pensamentos arcaicos, os pensamentos obsoletos, os pensamentos que geram partidarismo, os pensamentos que geram divisão, vão tentar de todas as formas entrar em nossa consciência, porque, amados, como Satanás, ele quer nos dominar, ele começa a nos dominar pela mente, porque a expressão metanoia, que nós traduzimos no português como conversão, é mudança de que mesmo? De mentalidade. Eu sempre falo, porque eu sou estudioso de batalha espiritual, e existe na batalha espiritual um demônio chamado Baal. Baal é um demônio que enclausura a mente, que sufoca a mente, que faz com que a mente ela não seja renovada pela renovação que vem do trono de Deus, pelo avivamento. Mas, amados, como nós poderemos ter resultados diferentes se nós não tivermos atitudes diferentes? Como o seu casamento vai ser uma bênção se você está tomando a mesma direção do casamento da sua mãe e do seu pai, que é um casamento derrotado? Você, então, se você quer um casamento abençoado, você tem que tomar iniciativas diferenciadas para que Deus possa te honrar. E nós estamos num momento, amados, que Deus quer honrar o seu povo. Deus quer mudar a nossa mentalidade. Deus quer fazer coisas grandes. Talvez você fale, pastor, mas nós hoje, nossa semana toda, tem 2 semanas, 3 semanas, que nós estamos nessa expectativa, e nós mandamos e-mail, nós conversamos com as pessoas fecharam um compromisso conosco. Quando chegou hoje às 11h15, muitas pessoas ligaram e falaram assim: eu não posso ir porque eu estou com dor de barriga. Outro ligou e falou: porque meu pai chamou eu para ver o jogo no Mineirão. Outro me chamou para isso, para aquilo, para aquilo outro. Irmão, não interessa. Interessa que você ouviu a voz de Deus e você está aqui nessa noite. E hoje nós estamos lançando um fundamento espiritual nessa igreja. Nós estamos lançando um fundamento espiritual neste altar. Nós estamos lançando um fundamento espiritual neste bairro, declarando que Deus há de nos usar de uma forma poderosa para transformarmos esta geração, para transformarmos esta geração que está nas drogas, no alcoolismo, que está na prostituição, pecado, adultério. Mas nós cremos que o Senhor pode usar a igreja para transformar a realidade. E a igreja não é esse prédio, a igreja sou eu e você. Irmãos, é como o orvalho do Hermon. Nós sabemos que o Hermon, ele fica na fronteira norte de Israel. E o Hermon é um monte muito alto. E lá no Hermon, quem já passou pela Cordilheira dos Andes, indo para o Chile, quando a gente passa, sobrevoo, está indo para Santiago do Chile, a gente vê as cordilheiras. E pode ser até mesmo no verão, que as cordilheiras ainda você vê pedaços de gelo em cima das cordilheiras. Assim é o Hermon. O Hermon sempre possui geleiras sobre o Hermon, porque ela é muito frio. Só que chega o tempo de verão, um determinado tempo no ano, você detecta isso facilmente. Quem tem jardim na sua casa, levanta a mão. Tem jardim com grama na sua casa? Perto da sua casa tem grama? Você vê grama perto da sua casa? Você pode ver que quando chega o mês de julho, o que acontece com a grama? Ela fica toda surrada, ela fica toda amarelada. Por quê? Porque ela praticamente é o quê? Morre. Assim também era no Hermon. No período de inverno, você olhava e não tinha nada, porque o gelo mata tudo. Mas quando chegava no verão, o que acontecia? Descia as águas, desgelava as geleiras e começava a lançar aquela água abençoada nos vales. Então aquele vale que estava todo queimado, aquele vale que não tinha flor, aquele vale que não tinha fruto, aquele vale que não tinha nada, começava a florescer a vida, irmãos, e começava a ter grama, e começava a ter flores, e começava a ter frutos. Meus amados, tem muitas igrejas que estão como o Hermon, no
vejo muita gente falando tanta bobagem nos nossos dias, e muitas das vezes eu fico escandalizado. Quantas vezes eu vejo pessoas, né? Nós temos agora uma iniciativa nas quintas-feiras, que é de distribuir o sopão nas ruas da cidade. O pastor Saulo tem estado à frente desse trabalho, de vez em quando nós vamos também. Nós temos muitas atividades, nós dividimos, né? Com a equipe pastoral. Mas aí eles saem com violão, eles tocam música, distribuem sopro. Muitas das vezes nós vemos pessoas questionando: por que distribuir sopro? Qual é o objetivo? Então, vontade de responder, meu irmão. Quando a gente sai do espírito, então, cara, não, eu sou candidato a vereador, eu já bem preparado para as próximas eleições. Quando a gente está na carne, quando já pega a gente, mas depois o Espírito Santo fala assim: não responde assim, não, porque você é o homem de Deus. Irmãos, é a mesma coisa, quando um crente metodista pergunta isso, é a mesma coisa de perguntar por que Jesus